Beijinho para vocês. Então, hoje eu vou trazer um verso de Micael, né? Amanhã, 29 de setembro, a gente comemora o dia de São Micael, tão celebrado nas escolas Waldorf. Então, como estamos à véspera, né, de São Micael, eu vou ler um verso de Micael. Temos que erradicar da alma todo medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. E o que vier nos será dado por uma direção universal plena de sabedoria. Isto é parte do que temos de aprender nesta era, a viver com plena confiança, sem qualquer possibilidade na existência, com a certeza da ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Rudolf Steiner. Bom encontro para todos nós. Então, a gente está recebendo o Jos Schweinmacher, não sei se é essa a pronúncia, Jos. Qualquer coisa pode me corrigir à vontade. Tá bom. Psicólogo, pedagogo social, atua desde 1976 no apoio ao desenvolvimento de iniciativas sociais e organizações sem fins lucrativos. É cofundador e atual presidente do Movimento Comunitário Estrela Nova. Presidiu o Conselho de Acionistas do Grupo Terra Viva, Olambra, sendo autor do livro E Então Floresce, Terra Viva, a saga de uma empresa familiar. Como consultor da IMO Brasil, atua no campo do desenvolvimento organizacional e de lideranças, em especial de escolas Waldorf e outras instituições antroposóficas. E hoje é um querido para nós aqui, trazendo conteúdo novo para a gente, né? Obrigada, Jos, mais uma vez, e pode ficar à vontade. Tá, obrigado, Gisele. Muito obrigado. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, né, para facilitar. Agora, deixa eu ver como é que faz uma janela. Aí. Viram alguma coisa? Ainda não, está chegando. Está chegando. Chegou. Opa! Nossa. Bom, agora sumiram vocês. É verdade. É assim mesmo. É assim mesmo. A gente vai para a lateral. Quer que Johnny se presente também? Oi? Pode ser. Esquecemos de falar esse detalhe. Realmente a gente some para você. Se você quiser, o Johnson pode apresentar. Vê o que você prefere. Bom, não, eu prefiro assim, eu acho, porque daí eu mesmo tenho o timing, né, certinho. Exato, exato. Tá bom? Então, o que vocês me convidaram para falar é sobre a questão pedagógica e a questão social, e eu imagino que seja da escola Waldorf, né? E vocês também fazem parte no Vale de Luz, né? E você, Gisele, me falou, né, de que a abertura vai ser às 18h30, né, com o verso de Micael e tal, né, e depois uma breve apresentação sua, seguida da apresentação minha e do desenvolvimento do tema, e um espaço para perguntas e um bate-papo às 20 horas, né, e estando previsto o final para as 20h30. Né? E
Aí o que eu coloquei foi de que se alguma coisa não está clara, né, se tem perguntas e esclarecimento, pode interromper à vontade. Se são perguntas, sabe, que impliquem discussão e etc., bom, deixa para depois, né? E é isso. Então, eu fiquei de me apresentar um pouco mais longamente, né, do que apresentar algo da minha trajetória, né? Então, eu sou Jos Schumacher, que na realidade quer dizer Zé Sapateiro. Então, só que é muito mais chique a gente falar de Jos Schumacher do que Zé Sapateiro. Então, por isso, né? E eu sou casado com a Amy Eising, né, que foi a primeira nascida em Olambra, no interior de São Paulo, né, para onde eu vim em 59 com a minha família, quer dizer, os meus pais e meus irmãos, né, meus 10 irmãos. Né? Então, foi uma longa viagem. E eu tenho 4 filhas que todas estudaram em escola Waldorf, né? E a gente está morando desde a pandemia na Olambra. Antes eu morava em São Paulo onde eu vim morar em São Paulo em 71 para fazer a psicologia da USP. E aí, em 79, eu participei do primeiro seminário de pedagogia social, né, que eu tinha descoberto a antroposofia um ano atrás, em 78, e o Lex Boss, que era o principal palestrante, ele me despertou muito essa questão também da trimembração do organismo social, né, que eu entendi como dinâmica básica da vida social que me caiu depois a ficha, né, que foi a primeira vez, assim, digamos, que eu realmente achei que captei a mensagem, né? E que o Steiner nos deixou como presente para a saúde das organizações, né? E ele já tinha escrito em diversas ocasiões, inclusive tem na bibliografia depois, Rudolf Steiner, por exemplo, escreveu o que foi traduzido por Economia e Sociedade, né, em 1905, quando ele ainda estava ligado à Sociedade Teosófica. Né? Ele escreveu 3 ensaios sobre ciência espiritual e questão social, que eu recomendo a todos, né, de poderem ler. E depois da guerra, da Primeira Guerra, ele escreveu os pontos cernes da questão social, né, os pontos centrais da questão social, que também foi publicado pela editora antroposófica. Em todo caso, eu me interessei bastante por esse tema, porque toca num ponto crucial da nossa sociedade atual, né, em termos de, bom, como é que a gente pode desenvolver essa sociedade num rumo mais saudável, né? E aí eu pude ir como tradutor, na época, acompanhando Lex e Johanna Boss na visita a diferentes escolas, né, tanto em São Paulo quanto no interior. E o Lex, além de palestrante
principal palestrante nos seminários de pedagogia social, ele era também consultor de desenvolvimento humano e organizacional do NPI, fundado por Bernard Livroot, né, que é o pai também bom, não só é o avô da pedagogia social e do biográfico e tudo mais, né? Então, ele teve bastante impacto, né? E o Lex trabalhava, na época, com ele como consultor de desenvolvimento humano e organizacional, e a Johanna era responsável pela formação de professores Waldorf na Holanda. Então, eu pude participar de diferentes visitas do casal a escolas naquela época. E hoje eu estou ligado à IMO como consultor, né? IMO quer dizer Instituto para o Desenvolvimento Humano e Organizacional, e foi fundado por Adrian Beckman, da segunda geração do NPI, da Holanda. Ele conheceu também me fugiu o nome agora, estava amarrado aqui. Então, eu estava falando do Bernard Livroot, né, e do Adrian Beckman. Então, ele conheceu o Bernard Livroot na época, e ele foi da segunda geração, geração mais jovem do que o Lex, e o próprio Livroot, no NPI da Holanda, e ele saiu em 2004 para fundar IMO, que é o Instituto para o Desenvolvimento Humano e Organizacional, que ele fundou na Holanda e hoje está espalhado por 7 países diferentes, né? Inclusive a China, né, que foi uma das últimas a entrar, né? Então, isso nos deixa bem felizes. E eu aprendi muito com IMO, né, no sentido de continuar desenvolvendo essa base da pedagogia social, né, de base antroposófica, muito legal, né? E, bom, aí o Dionisson, que me convidou para vir anos atrás, né, participar de um evento na escola, e aí ele retomou o contato agora, me apresentou para Gisele, né, que é do Fundamentarte, e que me contaram agora que já existe há muitos anos, né? Bom, e foi assim que eu cheguei, né? E agora são quase 8 horas, então, quase 7 horas, né? E aí eu gostaria de desenvolver o tema, de começar com uma pergunta para cada um de vocês, né? De você se conectar com a realidade pessoal na sua escola e se perguntar: com que pergunta estou vivendo hoje nessa minha relação com a escola? E a gente dar aí 2 minutos para vocês, para poder registrar isso. Não é para compartilhar, é mais para tomar consciência mesmo, cada um poder tomar consciência por si, ok? Vamos, então, dar 2 minutinhos.
Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rosimeire. Boa noite. Boa noite, Rose. Cada um já pôde registrar a sua própria pergunta, com que pergunta estou vivendo hoje na minha relação com a escola. Eu até interrompi o compartilhamento para poder ver vocês um pouco, porque eu fico diante da telinha falando e sem ver vocês, então isso também me causa uma certa estranheza. Então, eu gostaria de começar o que eu aprendi também do Adrian Beckman, né, fundador de IMO, que nós vivemos em dois mundos. Né? O mundo natural, né, que é, de certa maneira, é criação divina, né? Inclusive, o Adrian, no último curso que eu participei dele, ele citou Spinoza, que fala a natureza é Deus. E, de fato, olhando a natureza, a fartura, nossa, realmente é um milagre, né, que acontece todos os dias. Né? E o que caracteriza o mundo natural, né, que da natureza, é que se mantém por si, né? Então, se o ser humano não interfere, a natureza se recupera, se estabelece por si, se mantém por si. E também tem sentido em si, né? Que a gente vai, não é a gente que atribui o sentido, não, tem um sentido que aos poucos a gente vai descobrindo qual seja. Né? E, por outro lado, a gente participa também do mundo organizado, né? Que é uma criação humana. Por exemplo, a Escola Vale de Luz, sem dúvida, é uma criação de pessoas que estiveram à frente e lutaram e se empenharam para que isso pudesse surgir. Né? E, sabe, a gente está no mundo organizado do nascimento até a morte, digamos, né? Dentro de empresas, de hospitais, de escolas, né? De prefeituras, de países, né, da ONU e etc. Né? Agora, o que caracteriza o mundo organizado é que ele não se mantém por si, né? Ele só se mantém se o ser humano cuida nos diferentes aspectos da organização, do mundo organizado. E o que também eu aprendi, e é mais difícil, eu acho, é que não tem sentido em si, né? A não ser o sentido que o ser humano atribui às organizações, né? Ao mundo organizado. É o que o ser humano atribui, né? ao mundo organizado no seu sentido. E, às vezes, a gente, por exemplo, no caso de escolas Waldorf, a gente vai muito atrás do Rudolf Steiner, que foi o fundador da primeira escola Waldorf, para tentar entender melhor qual era o sentido que aquilo tinha para ele. Né? E aí a gente aprende um monte de coisas para dar sentido à escola, mas só
na medida em que isso permeia toda a comunidade escolar, é que a gente pode falar de um sentido que é compartilhado, né, de fato. Yoss, Oi? com licença, só um minutinho. Sim. Está no primeiro slide mesmo, é isso? Você vai passando, só para entender. Bom, eu mudei alguma coisa, viu? Ai. Mas eu estou no... Para a gente está no primeiro, está na capa. Ah, tá. Bom. Então, o que o Adrian Beckman é um grande estudioso da alma humana, né? E ele fala o que Rudolf Steiner também fala, né, de que a organização não é outra coisa do que manifestação da alma humana. E eu tento... às vezes é mais fácil a gente aprender isso numa escola, por exemplo, de que maneira que se manifesta a alma das pessoas, mas é mais difícil quando se tratam de países, por exemplo, né? E de nações, e os conflitos e tudo mais, mas que também são... o mundo organizado é um espelho das almas humanas, né? Nesse sentido. E eu gostaria de poder falar para vocês, né, a respeito da trimembração do organismo social, tendo como ponto de partida a trimembração do próprio ser humano. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse desenho da lemniscata, né? Que o que aqui está dentro, aqui está fora, né? Essa é a característica da lemniscata, né? Aqui, dentro e fora. E, nesse sentido, também a respiração, por exemplo, né, acontece dessa maneira, né? Dentro e fora, de fora para dentro e de dentro para fora, né? E é o símbolo do infinito também, né? E eu aprendi com Lex Boss, que falava que, na realidade, a lemniscata traduz uma polaridade que é básica, que a gente pode reconhecer em tudo que vive, que é o princípio interior, né, de vida e movimento. Então, tem o polo da vida, o polo vital, e tem o polo da forma, né? E isso, no ser humano, se expressa muito claramente quando a gente fala do corpo humano. O corpo humano é a manifestação de uma vida interior, né, que a gente, né, poderia chamar de eu ou espírito, né? Algo espiritual que está encarnado no corpo e que toma forma nesse corpo, né? E isso é intermediado pela alma, né? Tanto na qual se reflete tanto aspectos do eu, do desenvolvimento, quanto físico mesmo, né? Isso se reflete interiormente, né? E a gente vê isso também no sistema neurosensorial, né, em polaridade com o sistema metabólico motor e o sistema rítmico, né, que está na base da saúde do nosso organismo como ser humano, né? Então, nós temos, de um lado, a cabeça, né, onde
é o centro do sistema neurosensorial e aonde a gente percebe através dos olhos, do nariz, dos ouvidos e tudo mais, né? A gente percebe, pensa, né? Faz o corpo obedecer e etc. Né? E na outra polaridade nós temos o sistema metabólico motor, né? Que é o do movimento, né? Que é o polo do movimento dentro do nosso corpo humano. Né? E é um lugar, se o sistema neurosensorial é frio, né? O sistema metabólico motor, ele é quente. Né? Então, Oi, Os, Oi. Só um momento, por favor. A apresentação dos slides não está passando, a gente está na primeira página ainda, que é a capa. Ai, nossa. Só para você atualizar, porque você já está falando da outra parte. Eu estou. Entendeu? E aí a gente ainda está lá. Você quer que apresente por aqui? Você continua. E agora, hein? Não, eu estava apresentar agora, eu estava nessa... Mas aí ficou só na primeira, tem que ir passando. Oxi. Talvez tenha que clicar no slide, do ladinho. No slide. Dá uma olhada. Que aí ele vai passando, por favor. Deixa eu ver. Compartilhar, vamos ver. Vocês estão vendo agora alguma coisa? Então, a gente vê a capa. Aí, vai aqui nesse ladinho dos números e vê qual slide você quer apresentar. Vê se é para aparecer. Tem aí número 1, 2, 3, aí você clica em cima que vai mudando. Nossa Senhora. Não. Então, vamos interromper o compartilhamento e fazer mesmo pelo Vale de Luz, porque... Johnson, então, por favor. Aí o Johnson pode ir passando conforme você quiser. Então, Dionison, eu estou no slide... isso... Podia botar no chat. Seguinte, slide 5. Então, pode clicar. Eu estou no... porque aqui mostra inteiro, né? E eu estou no modo projeção. Opa. Você tem como projetar? A gente está vendo essa lemniscata, o ser humano e a comunidade. A gente está nele. Sim. Que aparece tudo, né? Então... Será que é o próximo? Não, mas se for no modo apresentação, aí vai, né? Deve ter movimento. Sem problema nenhum. Quando coloca no modo apresentação, ele trava. Talvez você pudesse falar um pouco agora desse slide que está aparecendo, que você já até citou, mas só porque agora a gente está vendo o slide, aí talvez a gente pudesse aprofundar um pouco aí a trimembração do ser humano e o organismo social. Pode ser, que aí a gente dá continuidade aos outros, né? Tá bom. Demais. Ok. Obrigada. Está travando. No modo apresentação, Ios, o Johnson disse que está travando no modo apresentação, por isso que apareceu tudo assim. Então, isso que aconteceu no seu também. Tá. Bom, então, infelizmente, gente, não vai ser modo de apresentação. Ai, que peninha! Bom, mas deixa eu explicar para vocês aqui. Eu estava falando que a trimembração do ser humano se revela
no ser humano dotado de corpo, alma e espírito, né? E também que no corpo a gente reconhece essa trimembração do corpo humano, né, que na realidade é substância física individualizada, da mesma maneira que o eu é substância espiritual individualizada no eu humano, né? Ele fala do corpo como dotado de o neurosensorial, o sistema metabólico motor, intermediado pelo rítmico. E o Lex costumava falar assim, que ritmo é o quê? É forma em movimento ou movimento formado, né? Esse é o ritmo, né? Então, você vê que realmente o sistema rítmico do coração, né, do batimento cardíaco e da respiração, ele permeia todo o corpo e todos. Bom, e a trimembração também se mostra nessas três atividades centrais da alma humana, que a gente conhece como pensar, sentir e querer, né? E que isso forma a base da trimembração do organismo social, que a gente costuma, né, o indivíduo humano, ele age socialmente, seja para satisfazer necessidades que ele tem, né, de alguma maneira, ele tem necessidades que ele precisa de outras pessoas para poder atender, né? Ou ele tem capacidades que ele precisa mobilizar, né? E entre esses dois está a trimembração do organismo social, está a estruturação de relações por meio de acordos. Então, eu estou incomodado agora com o slide inteiro, mas ok, é isso aí. E uma grande chave que Rudolf Steiner nos trouxe é que o que a gente conhece como ideais da Revolução Francesa não são outra coisa do que qualidades que devem estar na base de cada uma das esferas vitais do organismo social. Então, ele diz que a mobilização de capacidades, por exemplo, só é possível, você só pode mobilizar as capacidades e o compromisso, o comprometimento, a tomada de iniciativa, a criatividade das pessoas, na medida em que você cria espaço de liberdade para essa outra pessoa. E, da mesma forma, você só vai atender necessidades na medida em que puder reconhecer o outro como seu irmão, como sua irmã, né? Que é a fraternidade. E, ao mesmo tempo, a estruturação de relações por meio de acordos só é possível se com base na igualdade entre as partes. Puxa vida, e agora, hein?
Bom, e na contramão disso está a liberdade versus determinação externa. Então, aonde que as capacidades são mais mobilizadas, né? Na medida em que se cria um espaço de liberdade ou na medida em que se determina exteriormente o que deve ser feito, como deve ser feito, né? Então, isso é a tensão que existe nesse campo. Opa! Ah, Acho que conseguiu. parece que conseguiu. Oi? Agora segue. Segue, Jones. Consegui! Aí. Pois é. Está chegando. Isso, está chegando. Estava lindo mesmo. Aí. Ok, legal. Então, eu estava falando disso que a liberdade, de certa maneira, se contrapõe à determinação externa, né? E a fraternidade é contraposto pela promoção do interesse próprio, na medida em que eu almejo tirar ao máximo dessa relação para mim, né? Eu deixo de ser fraterno com outra pessoa, né? E a estruturação de relações por meio de acordos, né, ele é tanto mais sustentável quanto mais for baseado em igualdade e menos sustentáveis quando se trata do exercício de poder, né? Então, no estabelecimento de acordos, né, tem muito isso de... Sabe com quem você está falando? Né? Todos conhecem isso, né? Então, é uma forma de exercer poder, né, sobre outra pessoa, né, na sua busca de chegar a acordos em pé de igualdade, né? E aí, Dionisson, você poderia ir para o seguinte, aí... Então, essa lemniscata, ela mostra também uma inversão, né? E essa, sabe, no sentido de que a gente mobiliza capacidades para servir ao outro. Não tem outra, sabe, não tem nenhuma empresa, por mais capitalista que ela seja, né, que não serve as pessoas. Não, todo mundo serve. Todo mundo serve. É a mobilização de capacidades para atender necessidades não próprias de outras pessoas. Assim é o ganha-pão. O que você faz com esse ganha-pão, aí é outra coisa, né? O que eu queria alertar é essa inversão, né? E nessa inversão é que se trata, né, tem aí um fundamento da questão, aonde a questão social se transforma numa questão pedagógica, né? E eu diria pedagógica social, né? Jonisson, pode... Aí, ó. Então, por exemplo, na liberdade, né, em que medida eu possibilito que o meu próximo seja de fato livre para fazer as suas escolhas? Porque a gente ouve muito, eu não sou livre,
né, na escola, por exemplo, se ouve, né, muito isso, né, de que os professores estão na esfera da liberdade, entendeu? Cada um tem que fazer o que... Né, bom, mas o professor tem um enorme desafio de criar seres livres, autenticamente livres, né, para fazer as suas próprias escolhas. Isso é fundamental, né? E também isso está na base de qualquer mobilização de capacidade, entendeu? Né? Essa liberdade também de pais, né? Não é só professores, os pais também fazem parte da escola e também precisam dessa liberdade. Em que medida eu possibilito que o meu próximo seja de fato livre para fazer as suas escolhas, né? E a igualdade, por exemplo, em que medida eu possibilito que meu próximo seja de fato meu igual, quando precisamos definir acordos entre nós. Ou eu, por exemplo, eu me dei conta de que eu sou homem, branco, europeu, isso tudo é determinante de acordos. Eu faço valer o meu ponto de vista, a minha condição social, né, nessa igualdade, né? Afinal, tem alguns que são mais iguais do que outros, né? Diz o ditado, né? E aí tem o da fraternidade embaixo, né? Em que medida eu possibilito que meu próximo seja de fato meu irmão ou a minha irmã quando se trata de responder às suas necessidades, né? Eu vi exemplos na escola Waldorf também, né, por exemplo, de abolir mensalidade, e cada um paga de acordo com o que é possível, né? Sabe? E com isso se chega num equilíbrio, né? Parece que o Micael, a escola Micael, o colégio Micael, que vocês tiveram também uma palestra de uma pessoa sobre desenho de forma que eu assisti, está exercendo isso de alguma maneira, né? E aí eu gostaria de contar para vocês o conto assídico, né, dele. O Martin Buber escreveu um livro dessa grossura sobre contos do Rabino, e entre elas está esse. Os discípulos se dirigiam insistentemente ao Rabino com a pergunta: em que momento termina a noite e começa o dia? Finalmente, o Rabino responde: é o momento em que há luz suficiente para ver no rosto de cada ser humano um irmão ou irmã. Enquanto não for assim, continua a noite. E assim é, né? Continua a noite na nossa vida social, né? E eu também sou parte disso, né? Isso tenho avaliado, né, em termos de fraternidade, por exemplo. Bom, eu abro mão, né, mas não abro mão dos privilégios, por exemplo, que eu tenho, né? E o que eu dou para outro não me faz falta. Eu dou ao outro aquilo, sabe? Mas repartir aquilo que
é essencial, né, já é outra coisa. Isso eu tenho visto em mim. Né? E, bom, e assim vamos. Questão pedagógica e questão social. Agora eu estou curioso. Ah, sim. Pois é, Dionisson, você que vai me guiando aí, viu? A trimembração é uma maneira de olhar e entender a dinâmica básica da vida social. É fundamental a gente captar essa dinâmica básica da vida social. Porque se eu formulo da seguinte maneira, né, de que o tecido social ele é tecido por 3 fios, exclusivamente por esses 3 fios. Satisfação de necessidades, mobilização de capacidades, estruturação de relações. Então, é fundamental a gente entender essa trimembração social como dinâmica básica da vida social. No entanto, não é um princípio para estruturar ou gerir o organismo social, que muitas vezes foi confundido. O tripé, por exemplo. Né? O tripé é muito da maneira como se interpreta a trimembração social. Né? Bom, em todo caso, não é um princípio para estruturar e gerir o organismo social, mas o princípio para gerir, por exemplo, uma escola é o que faz fluir melhor a dinâmica social. Qual é a necessidade a ser atendida? Qual é a capacidade a ser mobilizada? Como estabelecemos acordos para funcionar? De que acordos nós precisamos para poder funcionar? Então, na gestão compartilhada, né, a gente, na gestão compartilhada, nós temos muito o envolvimento tanto de pais quanto de professores com a vida na escola. Né? E isso acaba gerando participação, envolvimento no que acontece na escola. Por outro lado, tem a exigência também da eficácia das decisões, né, e da gestão objetiva do tempo, né, que muitas vezes, no caso de escolas, por exemplo, de escolas sem dono, em que o dono não impõe, né? Então, e é bom que não imponha, porque do passado nós temos uma herança uma herança do passado é o autoritarismo, né? Mas, ao mesmo tempo, se trata de buscar uma forma que seja adequada à realidade da escola. Por exemplo, né, se a gestão compartilhada promove a participação e o envolvimento no que acontece na escola, né, de que maneira que a gente pode, por exemplo, promover a tomada de decisão, né, de forma mais eficaz, de forma a gerenciar melhor o tempo que a gente investe nisso. E aí o princípio do mandato é fundamental, né, que implica em delegar tanto responsabilidade, então, antes de delegar poder, né, você delega responsabilidade. Cabe a você
fulano e cicrano, né, tal e tal instância, assumir essa responsabilidade, responder a essas necessidades. E, ao mesmo tempo, essa pessoa, né, que é responsável, ela ouve, ela percebe, ela se comunica, ela consulta, ela informa, ela presta contas, mas, ao mesmo tempo, ela assume o seu papel, o seu mandato, ela decide, age, não é omisso. E, nesse sentido, se trata de ter clareza de responsabilidade e de mandatos em termos das instâncias, né, os conselhos, comissões, e funções, papéis, etc. Né? Por exemplo, a que necessidade atende? A partir de onde se formula a missão e o objetivo, a razão de ser daquela instância, daquele conselho, daquela comissão, né? Ela atende a que necessidade? Ela responde por qual resultado e a quem? Ela... Por quais processos e tarefas que ela deve fazer, né, em termos de atribuições? Quais são os processos e tarefas que lhe cabe fazer? Né? Quais são os limites de poder? Né? Também o que pode ser decidido autonomamente e o que não pode ser decidido autonomamente. E as competências? Quais capacidades e habilidades deve ter? Né? Então, por exemplo, sei lá, na comissão financeira da escola. Bom, uma competência fundamental é de entender mínimo de finanças, né? E isso é o mínimo. Né? Sabe, tem que ter uma pessoa que entenda. É claro que a comunicação é fundamental também, né? E a informação aos demais. Não quero dizer que na comissão financeira só deve ter craque de finanças, mas precisa ter uma pessoa que entenda bem de finanças. Né? Então, quais capacidades e habilidades que deve ter? Bom, aí eu botei uma bibliografia que vocês podem ler, né? E entre as quais aí é o slide seguinte. Isso da dinâmica básica da vida social, né, que eu enunciei agora, e eu que passei a chamar assim, se deu muito a partir da contribuição do Goebbels num seminário que ele deu sobre trimembração social, baseado nesse Christoph Lindenau, e que está publicado como caderno de pedagogia social, que eu posso enviar também para a Gisele, né, eventualmente. E eu recomendo, aí o último, né, que é, se vocês querem ler mais a respeito dessa dinâmica básica da vida social e entender um pouco mais a fundo, né, eu recomendo que se leia isso. Eu posso enviar também para a Gisele, né, com quem eu tive em contato nessa gravação. Tá bom? Obrigado. São 20 para as 8. Nossa, então tem bastante tempo para perguntas e até para a gente terminar mais cedo. E aí? . 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
ouvindo, né, a explanação do tema, eu fico pensando, Yos, que às vezes a vivência do dia a dia na escola meio que devora a gente, né? Da parte prática, a parte do dia a dia, e essas reflexões não chegam, né? Dessa questão da gestão compartilhada, a questão das responsabilidades, né? Uhum. Assim, que dicas você tem para isso, para que a gente consiga fazer dessa teoria uma prática na escola, mesmo no dia a dia corrido, enfim. Uhum. Não é fácil, não. Não, não é fácil. Não, eu acho que definir, seguir esse roteiro, por exemplo, de questões que eu levantei, a que necessidades responde, né? Terminando com e que competências são importantes ter nessa comissão, nessa instância, nessa função. Eu acho que esse roteiro pode ajudar bastante, né? Mas não só, né? Perguntas, meninas? Pois é. Pegadinhas? O que eu queria ter feito é de vocês poderem conversar um pouco entre vocês, entendeu? Né? Porque eu acho isso super importante. Talvez o Dionison consiga dividir vocês em grupos de 4, né? Sabe? Ou trios, né? Para poderem conversar durante uns 20 minutos e aí a gente voltar para cá, né? Eu acho que ajuda a todo mundo poder se colocar, né? Sim. Pode ser, Dionison? Vou ver aqui se é possível. Tá. Porque o Zoom tem essa facilidade de dividir em grupos. Ah, O Meet não tem tanta, mas eu vou ver aqui se é possível de alguma forma. tá. Enquanto a Gisele está pesquisando também, se alguém tiver alguma pergunta, né, do que foi explanado pelo IOS, pode também já estar fazendo, né? Que aí já vai esclarecendo. Uhum. Yos, Oi, eu gostaria só de fazer uma colocação. sim, Você citou que o mundo organizado é o espelho das almas humanas. sim. E hoje, olhando para o mundo como um todo, né? Uhum. Eu fico observando assim, nossa, tem muita desorganização, Tem. né? E como é que essas almas humanas estão, né? Então, assim, lá do outro lado do mundo, a gente vê guerra e vê Uhum. as pessoas se degladiando, né? E, e a gente está com essa questão da pandemia, e aí a gente tenta também, como que a gente vai lidar com isso tudo, né?
É E verdade. aí, quando você trouxe essa fala, para mim foi muito forte, né? Que o mundo organizado é o espelho das almas humanas. E eu fiquei Mas pensando, nossa, então a gente precisa melhorar muito, a gente precisa muito, evoluir muito enquanto ser muito, humano, né? muito. Isso foi muito forte para mim, essa fala. Não, e o outro lado, por exemplo, a Madre Teresa de Jesus, né, na Índia, ela ficou super conhecida porque ela ajudava os mais pobres e tal, né? Então, ela não ficou só meditando a respeito de que maneira que a realidade é espelho da alma humana, né? Que é, de certa maneira, eu estou pesquisando isso né, e no desafio também por exemplo, a formação dinâmica de juízo, né? Tem muito julgamento aí que é sei lá, indevido não se trata disso. A gente precisa entender também quem coloca, né? Mas bom, eu estou fazendo um curso de formação dinâmica de juízo atualmente por entender que o juízo é fundamental no diálogo. Para a gente se entender, é fundamental a gente ter uma conversa sincera a respeito dos nossos julgamentos, né? Então, bom, e eu estava falando da Madre Teresa, então o que, né, o que não pode acontecer é a gente ficar insensível à realidade que nos cerca. E aí estamos perdidos mesmo, né? Se a postura for, vamos pesquisar só de que maneira é o espelho da alma humana, né? Tá? Eu estou pesquisando isso, né? Tentando entender. Isso fica mais fácil em organizações do que em sociedades, né? Sem dúvida. Não, e aí você se sente um pouco impotente também, né? Porque o seu braço não consegue alcançar as necessidades. É isso É mesmo. um pouco desesperador, assim. E aí, Gisele, que novidades você traz? Vai ser possível A ou gente não? criou um jeito. É? Opa! Isso. A gente fez isso uma vez que a Cristina também trouxe esse desafio e o Meet não nos dá dentro da própria chamada, ele não dá um espaço para a gente fazer grupos. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente dividiu em 4 grupos, o Johnson colocou o link lá no chat de cada grupo, e aí para vocês ficarem um pouco atentos, que eu vou falar quem está no grupo 1. Aí quem eu falar, clica lá no link, já entra e espera um pouquinho para conversar. Tá bom? Podemos? Vamos lá. Grupo 1. E é durante 15 minutos, é isso? Quanto tempo tem? Isso. Vamos deixar, então, que acho que 15 minutos o 15 suficiente. minutos, tá. John, se você quiser me deixar por último, tá? Que eu estou aqui no grupo 1. Então, pode me deixar por último, por favor. Grupo 1. Eliette, Maria Cristina, Sabrina e Sheila. Vou repetir. Grupo 1. Eliette, Maria Cristina, Sabrina e Sheila. Podem entrar lá no grupo 1, por favor.
Grupo 2, E aonde que está publicado o link? no chat. Ah, no chat. Encontrou? Levantar a mão, mais opções. Aqui é do ladinho do... É mais para o lado. Tem os Tá. participantes, 2 bonequinhos, e tem um... Chat com todos, tá. Isso, Ok. isso aí. Aí Ok. que está o link. Grupo 2, Ana Clara, Ingrid, Tassiana. Esse ficou um pouquinho menor. Grupo 2, Ana Clara, Ingrid e Tassiana. Podem clicar lá no link, por favor. Tá. E é importante, me parece, de que vocês conversem entre vocês e os minutos finais também faz uma colheita de perguntas, né? Para a gente poder conversar no plenário. Grupo 3, Angélica, Eliana, Luciana e Paloma. Grupo 3, Angélica, Eliana, Luciana e Paloma. Ana Paula Bonini, grupo 1, porque ela tinha caído e não tinha entrado aqui. Tá, Ana, por favor. Grupo 1, Ana Paula Bonini. Grupo 4, Aparecida, Lara, Simone, Letícia e Patrícia. Grupo 4, Aparecida, Lara, Letícia e Patrícia. Grupo 5, Daniele, Lelande, Liliane, Rosemary. Ficou faltando Márcia Azevedo. Grupo 2, por favor, Márcia. Podem ir, por favor. Elas ficam nos dois? Eles ficam nos dois? Ficam? Gente, preciso perguntar uma coisa, uma dúvida. Na hora que você clica no grupo, ele fala que você já tem outra chamada, precisa sair da chamada atual para entrar na outra. Tudo bem, né? Depois a gente consegue voltar, Gisele? Isso, aí pode voltar então no link do grupo. Engraçado, a Eliana está nos dois, por exemplo, Daniele também. Então, para mim apareceu assim, que eu estou em outra chamada, que se eu desejo sair dessa chamada, eu fiquei com medo de sair e não consegui voltar. Não. Então pode dizer que não, que aí você fica nas duas. Tá, Acho que é isso. Daniele e Eliane, eu tenho certeza que eu confirmei. As duas estão nas duas. Eu estou indo lá para o grupo 1, vou entrar de novo. Obrigada. Obrigada a você. Então, os outros podem ir também. Deixa eu ver. Vou repetir, então, para quem está perdido aí. Grupo 1, Ana Paula Bonin. Eliette, já foi. Maria Cristina, Sabrina e Sheila. Caiu e voltei.
Tenta de novo, Sheila, por favor. Grupo 1. Sabrina deve ter conseguido, vamos ver. Conseguiu. Grupo 2. Ana Clara, já foi. Ingrid, Tassiana e Márcia. Márcia conseguiu, Márcia, ir para outro grupo? Márcia está sozinha no 2. Ana Clara, Ingrid e Tassiana, não estão? Elas nem estão aqui, devem ter caído, né? Nossa. Gisele, Oi. eu fui para mas lá ninguém me ouve. Aí lá eu estou falando com você e você também não está me ouvindo, porque eu estou nos dois. Entendi. Entendeu? Lá ninguém te ouve? E aí eu saí de lá, ninguém me ouve, e quando eu falo lá, você também não me ouve, entendeu? Perdido. Vê se você consegue entrar no 2. Então, ficar com a Márcia sozinha. Tá. Tá bom? O Johnson vai colocar o link nos grupos para depois voltar. Tá bom? Pode sair dessa chamada. O Johnson tem acesso a todas. Acho que vai ficar mais fácil assim. Deixa eu ver quem vai ficando aqui. Letícia está no grupo 4. Márcia está no grupo 2. Tamires ficou sem grupo. Tamires, grupo 2. Tamires, por favor. Tamires, grupo 2. Agora que eu percebi que ela ficou sem. Conforme vai caindo, a gente vai perdendo, né? E volta sem. Tamires, Sheila. Está no grupo 1, Sheila. Márcia no grupo 2. Eliana no grupo 3. Acho que Rosemary está no grupo 5, Rose. Vocês todas que estão aqui já estão nos grupos? Gisele. Oi. Eu estava no grupo 3, aí caí. Vou voltar para lá e vou sair desse, tá? Tá bom. O Johnson depois vai colocar o link para voltar para cá. Johnson, repete os links para mim aqui no chat, por favor. A Sheila perdeu o link, por exemplo. Márcia, você ficou sozinha, então pode ir para o grupo 3. Tá, o link está no chat de novo. Faz favor, Márcia, no grupo 3. Pode sair das duas, depois você vai voltar para cá. Gisele, será que é da minha internet? Porque eu não estou conseguindo ir. E quando eu caio, eu demoro para voltar. Vou tentar de novo. Qual é o meu? Depois você fica aqui comigo com nós, né, Que dor de cabeça que eu estou causando, hein? Nossa. Que nada. A gente é feito de desafios. Olha lá, Tamires. Fica aqui também, Tamires.
Nosso sobrenome é improviso, não é? A gente aprende assim. É. A Márcia não conseguiu ir, não, tadinha da Márcia. Márcia, fica aqui também, então. Ela tá sozinha num grupo, tadinha. Eu fui lá ver. Ai, gente. Espera aí um pouquinho só. Ô, Márcia, eu não estou te ouvindo. Eu estava até olhando se o seu microfone está fechado, mas tem um microfoninho fechado aqui, do lado direito. E embaixo tem, do Meet, né, tem um microfone embaixo, que está desativar o microfone. Então, eu imagino que o seu esteja desativado e aí você teria que ativar para poder conversar. Opa! Gisele, eu estava falando com a Márcia, né, de que o microfone dela tá mudo. Fechado, é. É. E ela ativa embaixo? Ela ativa embaixo, onde ela tá, naquele microfonezinho. Aham. Onde tá vermelhinho, aí ele volta a funcionar. Talvez tenha dado alguma pane na internet, tenha que sair e voltar, Márcia, pode ser. Às vezes acontece isso. Aí você volta no link que você entrou. Algumas pessoas caíram e retornaram, Iose. Então, assim, elas não conseguiram ir para o grupo. Então, a gente vai fazer um grupo dessa sala mesmo, tá bom? Então, a gente pode conversar um pouquinho sobre o que o Iose trouxe para a gente. Eu gostei demais daquela parte que você pergunta, né? O quanto que eu possibilito que o outro tenha liberdade. Eu achei muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa na liberdade para a gente, mas será que a gente dá liberdade para o outro? Pois é. Interessantíssimo, achei muito interessante essa reflexão. Não tinha pensado assim, dessa maneira ainda, né? Eu achei bem... mexeu bastante comigo essa pergunta. O quanto que a gente dá para o outro aquilo que a gente tanto luta pela gente, né? Quanto a gente oferece para o outro também. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Que bom. Eu não consegui entrar em lugar nenhum, gente. Tudo bem. Então, a gente vai fazer um grupinho daqui mesmo, Márcia. Pode ficar por aqui que a gente fez um grupo daqui mesmo. Maria Cristina e Márcia são da mesma escola? Amigas. Que legal, que legal. Sejam bem-vindas. Obrigada. Uma entrou em contato comigo e a outra com a Aparecida. Achei engraçado isso.
Não, Mas fica parece quieta. assim, É porque a gente entra em tudo. Tudo que aparece, eu mando para ela, ela manda para mim. Aí choca o horário. Quando a gente vê, a gente está em 3 cursos no mesmo dia, na mesma hora. É loucura, gente. A gente está fazendo com da Cecília Meirelles, eu estou fazendo também aquele Tomando a Vida nas Mãos. Aí tem hora que a gente surta e fala, calma lá. Elas são Maravilhoso. de 2 escolas municipais de São Waldorf. E elas estão participando do curso, tanto do Vale quanto do Cecília Meirelles, né, que é também de Pedagogia Waldorf, e estão fazendo um biográfico. Amando. Com a Lúcia também, Amando. né? Tomar a Vida nas Mãos. Eu fiz ano passado. Coisa boa. Que... Amando. É assim que a gente vai se descobrindo, né? A Márcia está conhecendo agora a pedagogia. Eu já trabalhei em Sicília. Que legal. Que legal. Aí de tanto aprender com ela. Márcia está apaixonada pela pedagogia. Porque essa professora aí é uma fera. Então, de tanto aprender com ela, eu quis fazer, né? É verdade. Tanta coisa que eu vi, esse ser humano que ela é, agora eu estou vendo de onde que ela... qual é a essência, né? Cecília Meirelles. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Eu também muito descobri legal. há pouco tempo também. Também estou me descobrindo cada dia, estudando um pouquinho mais, né? A gente vai se encantando e, ao mesmo tempo, se exigindo, né? É a autoeducação, né, Ios? Eu vou no YouTube, coloco as coisas, pesquiso, fico assistindo. Falei, gente, eu tenho que interagir lá com o pessoal, senão só tem eu, assim, leiga, né? Tem que começar a ler. A gente vai aprendendo junto, cada todo vez dia, mais. Né? Né, Dani? Dani também é minha parceira, né, Dani? Sou. Minha parceirinha de curso. A Dani também, Márcia, como você disse da Maria Cristina, ela também é a fera. Eu sei. Também. E 3 encontros eu já estou assim, maravilhada. 3 encontros que eu tive com ela, hein? Já descobri isso, já sei. Aqui tem algumas feras aí, do Vale de Luz. Já descobri. Algumas professoras do Vale. Já estou há muito tempo na escola, muitos anos. Então tem muita coisa boa para passar, muita coisa. Eu sou a mais novinha, Márcia. Você não... você é um xodozinho, né? Eu sou a caçulinha. Vou aproveitar para perguntar, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tem a ver com o que a gente está pensando, o professor trouxe, e achei também muito interessante que, acho que é o que ele falou, sobre uma distância que pode haver, né, que eu acho que na prática, por estar caminhando, né, na vida, existe mesmo, entre o desejo, né, de estudar e a prática mesmo de estudar, refletir sobre os temas, tudo que a gente está aqui conversando hoje, por exemplo, falando, por exemplo, da paternidade, sensibilizar, né, com as situações dramáticas, enfim, que estão acontecendo, por exemplo, nesse momento todo, e guerras longe da gente, mas que são tão próximas, né, são humanas, são passíveis de acontecer com qualquer um, né? E como isso, como o exercício que ele falou da paternidade pessoalmente, né? Quanto a gente imagina, às vezes, né, fraterno, como ele falou, né? A gente muitas vezes doa, fala, não, mas eu faço uma caridade, eu faço uma ação, né, social, porque eu estou sempre doando alguma coisa, sempre enfim, trabalhando de alguma forma próximo, mas o quanto realmente é difícil esse exercício de a gente compartilhar, tirar de fato, né, da gente, sair do nosso, de alguma forma, de algum lugar de conforto, de algum lugar que a gente já se acomodou de alguma forma, e realmente, né, tirar de si da por, né, de certa forma, passar pela sensação de, mas eu vou ficar prejudicado, vou estar dando para o outro aquilo que também é importante para mim, né? E eu também estou, né, vivendo muito isso, assim, procurando, né, também engatinhando muito, porque
eu desejo muitas coisas, quero muito ajudar as pessoas, mas eu estou vendo no micro, né? Começar pelo núcleo familiar, as pessoas mais próximas, né? Nós, como a gente tem esse desafio diário, né? De colocar no lugar do outro e realmente procurar dar liberdade para o outro pensar diferente, fazer diferente, sentir diferente, né? Como isso é desafiador na prática. Né? Uhum. É verdade. Aquela coisa do ouvir, né? De sentidos, né? De fato ouvir, tentar uma predisposição do que a gente pensa sobre assunto, né? Aberto mesmo a ouvir, para entender a posição do outro. E, ao mesmo tempo, falar um pouco do que a Gisele falou também, sobre como o dia a dia do trabalho nos engole, né? A gente não se permitir, não fizer uma força para dar uma pausa e reservar mesmo um momento para refletir, para parar e pensar como é esse momento para mim, né? Mental, essa aula, né? Eu estou uma vez por mês na terça, para mim está sendo muito importante, porque é uma forma de eu, de fato, parar. É corrido para mim, no momento, para ter participado, metade, né? No carro e tal, mas é um respiro, né? É uma pausa que a gente, de fato, faz para refletir sobre a nossa prática, sobre a nossa vida, nossas ações, para ver se, de fato, a gente realmente está praticando aquilo que a gente, em princípio, enfim, acredita e prega, né? Teoricamente, princípios, digamos, epistemológicos. Né? Enfim, é algo que eu penso muito, muito. E eu me sinto engolida pela prática, estou o tempo todo procurando, falando para mim mesma, calma, Sabrina, respira, vamos viver, né? Viver de cada vez, deixa atropelar. E é muito, muito louco, né? Eu acho que é um desafio, para mim, está sendo bem grande, né? Muito forte, né? E eu sou apaixonada por esse tema de hoje, assim, a questão social, sempre eu sonho, já falei isso em outras aulas, eu sonho em ver a pedagogia Waldorf, escolas Waldorf, né? Essa forma mesmo de ensinar, de acontecer a educação para todos, né? Forma pública. Então, eu estive procurando escolas Waldorf públicas para procurar me aproximar, entender. Tenho o sonho, né, de trabalhar numa delas um dia e também ter não só meus filhos, tanto ela, a escola Waldorf, mas que seja para as pessoas que aquelas que a gente quer ajudar e não sabe como, e que eu fico sempre pensando. Eu trabalho, né, com público, mas não em Waldorf, escola social tradicional. Quantas vezes eu penso assim, de fato, eu desejo, puxa, uma escola Waldorf, se a pessoa tivesse um contexto, né, um texto muito certo, mais sensível, como seria produtivo, assim, benéfico. Mas aí eu, em seguida, me toco e falo, puxa, ainda não está palpável, né, e ainda não temos essa popularidade, né, essa popularização mesmo, né, da aula. Ainda tem a questão das mentalidades, ainda na prática acontece que ainda não vi muito acontecer de fato essa fraternidade social. Eu mesma tentei, né, já me inscrevi, já fiz bolsa na escola com meus filhos, e de fato até hoje eu não pude, não tive condições, eu não tinha condições de arcar, e aí as pessoas na escola sempre me deram um limite, olha, tem que ter o máximo que a gente pode fazer é isso, não dá mais e tal, e aí eu acabo tendo que entender que eu faço parte, assim, né, um pouco, de certa forma, das pessoas que ainda não estão conseguindo ser incluídas nisso, agora empatia. Eu penso muito sobre isso. Desejo muito ter mais escolas públicas e tenho vontade, quem estiver no grupo aí, queira fazer junto comigo um movimento. Eu sei que já existe, acho que tem o Instituto Tales, né, Ruth Tales, se não me engano o nome, é um casal, né, que trabalha nisso, é uma ONG, né, Instituto que pesquisa sobre isso. Tenho vontade de me aproximar e de mexer um pouco, não sabe, com isso, movimentar, ver se a gente consegue trazer isso para mais lugares, enfim, participar desse movimento, de fato,
mostrar que é possível. Então, muitas pessoas falando, mas não é tão bonito como você pensa, simplesmente você pedir uma parceria com uma prefeitura, você querer popularizar a escola, querer dar acesso a todos, porque na prática as prefeituras não dão a liberdade que a Waldorf necessita, ou prega, ou pede, e acaba não sendo possível realizar, então a maioria prefere não fazer parceria, né, com prefeituras, com o governo, né, ainda essa possibilidade, infelizmente. Então, queria ouvir de vocês. É um caminho, né, Sabrina? É um caminho, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível, né? Mas realmente precisa mesmo de tempo, até você conseguir, né, na rede pública o espaço, é um caminho longo, mas é necessário. A gente também pensa assim, né? Tantas pessoas que precisavam e não tem acesso, né? Porque é difícil mesmo, não é tão fácil assim manter a escola, né? Todo o material também. Mas, enfim. Sabrina, e você está onde? Bom, eu moro em Guararema, que é Grande São Paulo, né? Do Alto PT, e trabalho pela prefeitura de Mogi das Cruzes, que é um município meu, numa escola especial do município, né? Então, com educação especial. E, na verdade, eu atuo como fonoaudióloga. Então, meu cargo não é de professora lá. Estou formada em pedagogia, mas eu atuo, assim, eu pratico mais a fonoaudiologia, né, há 21 anos, assim, né, que eu estou formada e atuando nessa área. Tenho muita vontade de trabalhar como professora. Estou procurando um lugar que me acolha para seguir esse caminho, porque eu sinto que ele é muito forte em mim, né? Então, estou buscando. Ainda não aconteceu. Legal. Uma hora vai acontecer. Se alguém souber de algum processo seletivo em alguma escola pública, Waldorf, ou como fazer um concurso específico para alguma escola pública, Waldorf, é o meu sonho, meu desejo, né? Trabalhar no público. Eu sou meio cadinho, né, de família, não posso abrir mão de ter um salário para manter minha família, ajudo minha mãe, enfim. Mas eu gostaria muito de trabalhar dentro da pedagogia Waldorf, né? Seja para a escola regular, como também na pedagogia social, educativa, né? A antiga chamada pedagogia curativa, né? Eu também gosto muito, gostaria que tivesse na escola que eu trabalho e não tem. Vocês conseguiram conversar um pouquinho? Querem trazer, se deu para conversar um pouquinho? Não sei se o tempo foi suficiente, né? Eu me coloquei só agora, não consegui conversar antes no pequeno grupo. Não, tudo bem, a gente acabou fazendo um grupo aqui, né? Aqui, né? É verdade. Posso falar um pouquinho? Sim, claro. Hoje a gente estava até conversando, né, Dani? Como vai ser daqui para frente, né, as nossas expectativas, né, para o ano de 2022, porque a gente está vivendo minutos. Eu acho que a gente não vive nem mais dia, a gente vive cada minuto. Então, o que trouxe para mim aqui, eu até fui anotando umas palavras, aceitar, compartilhar, calmaria, necessidade, acolhimento, são coisas que nós vamos ter que aprender, né? Nós vamos entrar numa sala de aula e pensar o que é necessário aqui agora, né? O que eu posso deixar, o que eu não posso deixar. Com muita calma, porque as emoções estão mexidas, né? O emocional está muito mexido, né? Eu tenho uma filha que é psicóloga e ela está assim apavorada do número de adolescentes que ela está atendendo e crianças que não querem mais voltar para a escola. Crianças pequenas que engordaram, não querem mais voltar, adolescentes. E, quer dizer, o emocional vai ser um trabalho muito grande da nossa parte, até porque o nosso próprio emocional também está mexido, né? Então, uma palavra que eu estou, assim, trabalhando muito em mim, acreditar. Acreditar que eu posso ser melhor, que o outro pode ser melhor, né? Que nós podemos juntos sermos profissionais melhores, pessoas melhores,
resiliência, porque apesar de todos os obstáculos que nós estamos vivendo, que nós vamos viver, acreditar que nós podemos. Então, a palavra que eu estou vivendo hoje é acreditar. Continuar, né? Tá certíssima, Márcia. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Sim, Simone. Sim? Sim, Eu acho que assim, o nosso grupo, a gente falou um pouco de várias coisas que ele trouxe, mas uma coisa que ficou para a gente foi a questão de que, assim, quando ele fala que nós somos a alma, é o espelho do mundo hoje, as almas humanas, a gente falou muito sobre isso, porque a Dani colocou sobre os atritos que estão acontecendo, sobre as guerras, que às vezes a gente se sente tão incapaz, e como que isso pode ser visto de outra forma também, de que assim, se a gente parar um pouquinho para pensar e dizer assim, eu sou um pouco a causa de tudo que está acontecendo hoje, tem um pouco de mim disso, a pandemia, as guerras, né? E se a gente se coloca um pouco como parte disso, e de que assim, eu não gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse melhor, porque nós humanos merecemos coisas melhores, a gente começa a fazer uma transformação interna, e a partir daí, a gente começa a verberar isso, que seja para as famílias nossas, para os filhos, para os pais, para os vizinhos, né? E aí isso começa a fazer um pouco mais sentido, né? Para a gente não ficar preso só nessa dor que a humanidade está vivendo, que de fato está vivendo, né? Porque a gente está vivendo uma dor muito grande, mas toda dor tem seu lado bom. Então, assim, o que de bom a gente pode tirar disso? Essa tragédia toda que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia, essas guerras todas que estão havendo, dessa subida toda de preços, de pessoas que não estão conseguindo comprar um alimento. E aí a gente olha para isso e a gente tem que aprender a tirar o melhor disso, para que a gente possa voltar para a escola e dar esse exemplo para nossas crianças, porque elas vão estar muito perdidas. Mas elas são crianças, né? E a gente, enquanto adulto, a gente precisa se colocar como adulto e dizer, eu preciso fazer o melhor para as crianças. E aí buscar esses pensamentos positivos e a partir daí a gente começar a verberar isso, para a coisa não entrar num buraco negro. Então isso, para mim, é o que está muito forte, assim, né? Eu acabei de vivenciar uma perda na família, e aí, assim, foi muito difícil, porque foi muito rápido, adoeceu e faleceu, a gente não ficou sabendo nem que tinha adoecido, quando viu já tinha falecido. Então, foi algo muito forte, mas eu tiro isso, dentro dessa dor, eu tiro isso, assim, não é para que eu me afunde, é para que eu melhore. Eu preciso melhorar, porque eu tenho crianças para dar exemplo, né? Então, isso ficou muito forte para mim, assim, com a sua fala, eu quero ser esse espelho positivo para o mundo, né? Legal. Verdade, Simone. Tá forte tudo, né? Acho que é isso que a Lara falou, eu também sinto isso, que há de ter uma razão positiva no sentido de provocar, né, o nosso crescimento mesmo, a gente dar forças, otimismo, esperança, uma máquina da alma mesmo, adversidades, como você relatou, né, perda de uma pessoa que tem rápido, né, a pessoa é retirada, né, nessa pandemia, é isso que está acontecendo. E a gente ter luz mesmo, né, sentir a luz, ver, visualizar, ter força, uma assim, crença fidedigna, né, verdadeira, de que a gente está passando por isso para atravessar, para chegar, né,
a luz, né? Também traz muito isso. Eu também sinto muito isso. Tem horas que tá tão forte que a gente mesmo, a nossa criança grita, né? Porque também se sente. Mas aí a gente busca de novo o eixo e fala, puxa, eu tenho essa criança, mas eu já tô, né, numa fase, assim, nós somos adultos, então vamos olhar para as crianças que, de fato, se a gente adulto está sofrendo tudo isso, imagina elas, né, que buscam na gente, presente, modelo, amor, e caminho. Então é isso, acho que é olhar cada dia, cada minuto, enxergar em cada situação algo bom para poder se agarrar nisso e seguir, né? Mesmo, acho que tem uma espiritual, né? Como se fala, com pelos desencarnes, né? Coletivos, eu acho que a gente está sofrendo a pandemia. Há quem diga que não é a última, não é, né? Enfim, muita gente falando disso, né? Em estudos espirituais, falando, a gente tem que se preparar, porque esses são o primeiro, ou não, nem é o primeiro, né? A gente está vivendo a nossa, nessa encarnação, para a gente é o primeiro, é o primeiro da humanidade, e que provavelmente não será o último, né? A gente pode viver outra questão pandêmica. E com certeza, para a gente crescer, né? Então, parte para arrumar, né? Sei lá. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Alguém colocou que precisa do link, viu, Gisele? Que, pode colocar o link novamente, alguma coisa assim? Ana Paula Amorim, eu acho. Bonito. O link da sala de hoje, é isso? Eu acho que sim, para voltar para essa que a gente está na greve, né? Ela estava aqui. Peraí, da presença. Ah, tá. É isso que eu estava imaginando, que era da presença. Obrigada. Empolguei, eu quero voltar aqui. Então, queridos, quem quiser também ir lá já fazer o registro de presença, enquanto a gente está aqui terminando de conversar, se alguém mais tiver alguma coisa para falar, para contar para a gente dos grupos que conversaram. Vou colocar presença e já volto. Então, eu e a Paloma, a gente estava conversando e fomos vendo os fatos. E a gente percebeu que, assim, para ter essa dinâmica de vida social, precisa muito ter um amadurecimento emocional. Então, a gente foi analisando alguns fatos, falamos até de setênios, e vimos que realmente se comprova que quando você vai passando, né, vai caminhando mais, essa dinâmica social ela é mais verdadeira, né? E de vez em quando a gente tem que fazer umas reflexões, né, se realmente a gente está no caminho certo, né? Porque é muito difícil. Viver em grupos é muito difícil. E tem hora que você tem que esquecer a autossabotagem, porque a gente se autossabota no grupo, e buscar o conhecimento, né? Quando você mais obtém esse autoconhecimento, fica mais fácil você entrar nessa dinâmica social e realmente agir com liberdade, respeitar a liberdade do outro, né? Agir com a igualdade ou tentar agir com essa igualdade, porque tem hora que ela fica, entre aspas, ela fica camuflada, né? E a fraternidade, será que realmente eu pratico a fraternidade ou eu sou hipócrita? Então, toda hora a gente tem que refletir sobre isso. E a gente convive em grupos na escola, a gente convive com grupos familiares, né?
convive em outros grupos, e tem hora que a gente tem que praticar, porque senão a gente tropeça. Né? É muito difícil esse exercício, né, de vida social. É isso aí. A gente dá passos para frente e para trás o tempo inteiro, né? É verdade, concordo. Mais alguém? Então, a gente já está chegando no finalzinho, ó. Foi ótimo esse bate-papo agora no final também, gostei bastante, né? Acho que a gente, às vezes, tem pouco tempo para isso, né? E foi ótimo, eu gostei demais dessa proposta desafiadora no meio do caminho. Eu disse, a gente aprende assim, né? E a gente queria muito agradecer a sua presença, o seu conhecimento, a sua disponibilidade, realmente refletir sobre esse social e esse ser humano como a gente refletiu, a gente estava precisando, eu acho. Dessa pontinha aí de reflexão para a gente poder levar agora, né? A reflexão no nosso coração maior aí. Isso da autoeducação a partir desses princípios da liberdade, igualdade e fraternidade é uma ficha que me caiu, sabe? De que a gente sempre tem que estar evoluindo, entendeu? E como combinar isso com a atuação social, né? Isso, bom, e se vocês puderem, nesse espaço, né, você me perguntou, né, sobre o dia a dia é muito corrido, a gente vai de uma coisa para outra e tal, né? Então, eu também recomendo que vocês possam fazer grupo de estudo, né? Isso é fundamental para manter vivo essa chama, entendeu? Eu posso te passar, em seguida eu te passo também do que eu tenho aqui. Indicações, legal. Eu posso também compartilhar no grupo, que a gente tem um grupo. Os participantes, eu posso compartilhar nesse grupo também. Legal. Tá bom? Queridas, muito obrigada a vocês também pela participação, pelo envolvimento, né? No próximo mês a gente vai estar junto novamente. E, Os, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre quando quiser também. Opa! As portas ficam abertas aí. A gente vai ter outros encontros, tenho certeza. Legal. Quem sabe presencialmente. Tomara, né? Tomara. Né? Olho no olho fica bem melhor, né? Não, queridas, muito obrigada. Gente. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá bom? Não esqueçam do registro. Boa noite. Um beijo, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Os. Muito obrigada.